Olá, irmãos, bom dia. A batalha já começou aqui. Graça e paz sejam com todos, amém? Irmãos, hoje nós estamos reunidos aqui em um culto de louvor, adoração ao nosso Deus, também um culto administrativo. Você já deve ter percebido, eu, pastor e Miguel, estamos de uniforme, né? O culto uniforme da Assembleia. Enfim, que bom reencontrá-los, irmãos, que bom que você está aqui. É um prazer realmente estar juntos com cada um de vocês nesse culto de louvor e adoração a Deus. Eu queria, nesse momento, convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 49. Hoje nós vamos sair da nossa série, tendo em vista nosso culto administrativo. Aproveitaremos essa oportunidade também para falar sobre um tema muito importante, um tema urgente para a sobrevivência do povo de Deus. Nosso tema hoje é Cristão, ouse lutar. Esse é o tema da nossa pregação. Cristão, ouse lutar. Antes de fazer a leitura do versículo 1, eu queria te perguntar se você já ouviu falar em um homem chamado Hiro Onoda. Já ouviram falar? Não, ele não é um produtor de anime, tá bom? Hiro Onoda, irmãos, foi um tenente do exército imperial japonês. E ele entrou na história, ficou conhecido como o soldado que não se rendeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi enviado para lutar em uma das ilhas do Japão e permaneceu lutando por mais de 30 anos. Ou seja, ele lutou a guerra mesmo depois que a guerra já tinha acabado. Ele foi enviado para lá com a missão de não se render e lutar até o fim. E, de fato, a guerra acabou. Alguém chegou ao ponto de avisá-lo que a guerra tinha acabado. Mas, irmãos, enquanto o seu comandante não foi até ele para avisar que a guerra tinha acabado, ele permaneceu na ilha, armado, equipado, pronto para lutar. Foi necessário que o Japão chamasse o seu antigo comandante, que já estava na reserva, o Major Yoshimi Taniguchi, né? Então, em 9 de março de 1974, esse comandante foi lá e oficialmente avisou a ele que a guerra tinha acabado. E aí sim, irmãos, ele baixou as suas armas. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. O tema da nossa mensagem já foi anunciado. E agora sim, tendo isso em mente, esse soldado que não se rendeu, mas lutou até o fim, quero que você me acompanhe na leitura de Jeremias 49, apenas o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: acerca dos amonitas, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que então será que Moloque se apossou de Gade? Porque o seu povo vive nas cidades de Gade. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que os expulsaram, diz o Senhor. Amém. Que o Senhor fale conosco, irmãos, por meio da sua palavra que é fiel. Amém? Irmão, Jeremias 49 é um dos capítulos dentro do livro do profeta Jeremias, onde encontramos o juízo de Deus sendo anunciado contra nações vizinhas. Aqui, especificamente, nós vemos o juízo de Deus sendo pronunciado, sendo decretado contra o reino dos amonitas. E a pergunta é, por quê? O que foi que eles fizeram que provocou a ira de Deus? O que foi que eles fizeram que fez com que Deus decretasse esse juízo, essa condenação contra eles? O versículo 1 nos explica. De acordo com o versículo 1, os amonitas invadiram e ocuparam as terras que pertenciam aos israelitas. Eles fizeram isso, irmãos, depois que o povo de Israel, o povo que vivia naquela região, foi levado para viver no cativeiro da Síria.
Entenderam? O povo tinha sido levado para o cativeiro na Síria. Então esses amonitas viram, irmãos, que a terra não estava sendo vigiada. Não havia sentinelas nem guardas fazendo a proteção da cidade. Além disso, eles também viram a situação de fraqueza, a situação de vulnerabilidade em que o povo se encontrava. E se aproveitaram dessa oportunidade para invadir e ocupar a terra que pertencia ao povo de Deus. Eles invadiram a terra como se a terra não pertencesse a ninguém. Invadiram a terra, como diz o texto, como se não houvesse herdeiros a ocuparem aquela terra. Invadiram a terra como se Deus tivesse abandonado o seu povo. Porque eu preciso lembrá-los disso. Antes de qualquer coisa, aquela era a terra prometida. Terra que pertencia a Deus. Terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes como herança perpétua. É isso que está lá em Gênesis 7, versículo 8. Valia para aqueles tempos e vale ainda para hoje. Portanto, irmãos, esse é o contexto que nos ajuda a entender por que Deus decreta juízo contra os amonitas. Esse é o contexto que nos ajuda a entender o que motivou, irmãos, essa poderosa declaração de Deus que vemos aqui nos versículos 1 e 2. O que Jeremias está nos mostrando aqui, irmãos, é algo que nós precisamos prestar muita atenção. Em primeiro lugar, Jeremias está nos mostrando que Deus não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Pelo contrário, irmãos, aqui nós podemos perceber que Deus está profundamente comprometido com o seu povo. Ele está agindo em favor do seu povo, e isso fica claro por meio desse duplo decreto de Deus. Um decreto que, em primeiro lugar, anuncia o justo juízo de Deus sobre os seus inimigos. Um decreto que anuncia que os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Ele diz, no versículo 2, certamente vêm os dias em que farei soar o grito de guerra. Portanto, irmãos, é uma certeza que nós, como povo de Deus, devemos ter, assim como eles deveriam ter, de que chegará o tempo em que os inimigos terão seu fim, em que a batalha do povo de Deus finalmente encontrará o seu fim. É isso o que significa, em primeiro lugar, o decreto de Deus, que os inimigos do povo de Deus não ficarão impunes. Mas, em segundo lugar, esse decreto de Deus também anuncia a restauração do povo de Deus à terra prometida. Ele diz, certamente vêm os dias em que, olha lá no finalzinho, verso 2, Israel expulsará aqueles que o expulsaram. Portanto, concluímos dizendo que Deus dará fim a toda guerra. Deus fará com que os inimigos sejam destruídos, fará com que a guerra finalmente acabe. E quem garante isso, irmãos, é o próprio Deus. Ele garante isso por meio da sua intervenção, da sua soberania, por meio do seu poder. Mas vejam, irmãos, por meio de uma intervenção que não apenas destrói os inimigos, mas encoraja o povo de Deus a lutar. Ele diz, Israel expulsará aqueles que o expulsaram. Portanto, não é apenas um decreto de que os inimigos sumirão. É um decreto de vitória. É um decreto de restauração. Mas é também um encorajamento ao povo de Deus para que eles lutem. Lutem por aquilo que Deus já deu a eles. A posse da terra
prometida. O povo de Deus precisava se lembrar disso naquela época. E nós também precisamos nos lembrar disso hoje. Caminhando por fim da nossa pregação, eu quero fazer alguns lembretes, algumas breves aplicações sobre o nosso texto. Em primeiro lugar, quero lembrá-los de que estamos em guerra. Entende? Quero lembrá-los disso. Não queremos fazer nenhum uso indevido do texto que acabamos de ler. Não queremos espiritualizar o texto que acabamos de ler. Mas isso é um fato. Assim como Israel enfrentava inimigos visíveis naqueles dias, o povo de Deus continua enfrentando inimigos invisíveis no dia de hoje. Não é o fato de que não enxergamos esses inimigos que significa que eles não existem. O fato de não enxergarmos esses inimigos espirituais, que veremos em seguida, não significa que ele não esteja lá, no campo de batalha, tentando nos derrotar. Um bom combatente, ele sabe disso. Ainda que não estejamos vendo, enxergando o inimigo no campo de batalha, precisamos ter ciência, precisamos estar convictos de que ele está lá e está tramando, está buscando uma forma de nos atingir e nos derrotar. Portanto, em primeiro lugar, lembre-se disso. Estamos em guerra. E eu queria que você pensasse, honestamente, se você tem vivido consciente dessa verdade. Você realmente reconhece essa verdade? Ou você tem caminhado no mundo como se estivesse em um bosque? Um dos filmes que me impressiona, logo de abertura, se não me engano, o filme Fomos Heróis. E ele começa dessa forma, mostrando um campo lindo, verde, com árvores, passarinhos voando e até borboletas. É a primeira cena do filme. Mas logo em seguida, explosões, tiros, lembrando que aquilo ali não era um passeio no parque, mas um campo de batalha. E eu e você, irmãos, precisamos estar cientes disso. Se você está ciente disso, então qual é o próximo passo? É se preparar para o combate. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Isso aqui faz parte do nosso manual. Você tem que saber de cor, ou pelo menos saber aonde encontrar esse texto que nos fala desse combate que é a batalha do crente, a batalha espiritual. Se você tem ciência de que está uma guerra, então, em primeiro lugar, prepare-se para a guerra. Fortaleça-se no Senhor e no seu poder. Olha o que diz o verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Porque, irmãos, se a nossa batalha é como Paulo diz logo em seguida, não é contra carne nem sangue, mas contra todos os tipos de poderes espirituais que estão organizados e buscam a nossa destruição. Então, irmãos, que ninguém entre nós ouse entrar em combate confiando apenas na sua própria força. Que ninguém ouse lutar achando que por meio da sua força de vontade vai conseguir vencer as lutas que se apresentam na caminhada cristã. Pelo contrário, devemos ser humildes e reconhecer que precisamos do poder de Deus, poder que está disponível, que está ao alcance do povo de Deus. E uma vez cientes disso, devemos então, sim, irmãos, nos fortalecer no Senhor e em seu poder. Se você não sabe que poder é esse, lá no capítulo 1, versículo 18 ao 21, ele explica. É o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus. É o mesmo poder que exaltou Jesus acima de tudo e acima de todos.
Paulo diz ali, esse poder está ao alcance, nos foi dado. Então, por que motivo deixaríamos de usar esse grande arsenal que Deus tem colocado à nossa disposição? Não devemos fazer isso. Sejamos prudentes e busquemos seguir o conselho das Escrituras. Prepare-se para a guerra. Fortaleça-se no Senhor e no seu poder. Veja o que ele diz no verso 11. Como é que a gente faz isso? Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E eu tenho certeza que os bons soldados aqui presentes já sabem que armaduras Paulo está falando aqui. Capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés prontos para anunciar o evangelho, a espada do Espírito, o escudo da fé. Bem, se você não sabe disso ainda, é preocupante, porque essa é a sua armadura. É a armadura de Deus, que vem de Deus. E é a armadura que nos capacita a lutar. Então vistam-se da armadura de Deus. Essas são as armas com as quais lutamos. Armas espirituais, como está escrito lá em 2 Coríntios 10. Armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas são as nossas armas. A pergunta é se você tem se equipado com elas no meio da batalha. É isso que vai garantir a sua segurança e a sua vitória no campo de batalha. Davi sabia disso quando foi lutar contra Golias. Tentaram vestir uma outra armadura nele. Mas ele foi para o campo de batalha confiando no Senhor. Às vezes nós vamos para o campo de batalha confiando em outras coisas, em outros conselhos, em outras armaduras. E é aí que está a causa da nossa derrota. Paulo nos diz, fortaleçam-se no Senhor. Vistam a armadura de Deus. E uma vez, irmãos, fortalecidos no Senhor, uma vez equipados para o combate, devemos então lutar, entrar no combate. Nos versículos 11 e 18, Paulo chama a atenção dizendo que nós devemos ser vigilantes. Olha o que ele diz. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas. Você tem que andar no campo de batalha não como quem está de férias, não como quem caminha em um caminho seguro, mas procurando essas ciladas. Ou seja, vigilante. Em qualquer lugar pode ser que haja uma armadilha plantada para te destruir. Então não ande desatento, mas vigilante. Quando? Em todo o tempo. Porque a qualquer momento o tiro pode soar, a armadilha pode aparecer. E se você não estiver vigilante, pode ser que você seja surpreendido. Mas que isso não nos aconteça, amém, irmãos? Fiquemos todos vigilantes. Esteja sempre vigilante, não durma durante a batalha. Não brinque com o pecado. Martin Lloyd Jones diz que esse alerta aqui é um alerta apenas para os soldados, para os bons soldados. Esse não é um alerta para aquele que não está lutando. O diabo não se preocupa com esses. Ele está preocupado com aqueles que estão engajados, com aqueles que estão avançando. É para esses que ele tem plantado armadilhas.
mas nós não vamos retroceder. Nós vamos avançar, revestidos do poder que vem do alto, vestidos com essa armadura, vigilantes em todo o tempo. Porque vejam, em quarto lugar, a nossa forma de lutar é por meio da oração. Olha o que diz no versículo 18. Orem no Espírito. Quando? Em todas as ocasiões. De que forma? Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Vejam que Paulo nos convoca a orar. Irmãos, a oração, ela não é a sexta parte da armadura. A oração não é mais um equipamento. Ela é a energia, ela é a força que capacita o combatente a lutar. E ela é propriamente dito a luta do crente. Como nós vimos lá no texto de Daniel. A luta de Daniel não acontece quando ele é levado para a cova. Acontece antes, quando ele entra no seu quarto, quando ele se ajoelha voltado para Jerusalém, quando ele clama a Deus por uma intervenção. Ali é a luta. Como também no Getsêmani foi a luta de Jesus. Não foi na cruz, foi antes. Por isso, eu e você devemos também lutar. E lutar na vida do cristão é lutar por meio da oração. A gente não pode abrir mão disso. É dessa maneira que nós lutamos. É por meio da oração que nos fortalecemos. É por meio da oração que somos revestidos com energia para que essa armadura tenha efetividade. Para que a pregação tenha efetividade. Para que possamos usar o escudo da fé com efetividade. Por meio da oração. Triunfamos diante do inimigo quando estamos de joelhos diante de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina a lutar. Lute a guerra. Ore em todo tempo, de todas as formas. Já viu um lutador de MMA? Ele tem que saber um pouquinho de jiu-jitsu, um pouquinho de muay thai, um pouquinho de judô. Quando ele vai para a luta, ele usa tudo o que ele sabe, porque ele sabe um pouquinho de todas essas coisas. É assim que eu entendo quando ele diz que o cristão deve orar, suplicar e dar graças a Deus. 3 modalidades da luta que eu e você precisamos estar acostumados e bem treinados. Orar, suplicar e dar graças. Precisamos ser muito bons em todas elas, irmãos. Porque não sabemos que tipo de batalha vamos enfrentar. Ore em todo tempo. Ore de todas as formas. E ore por todos. Porque o texto termina nos lembrando isso. A batalha não é só sua. A batalha é do povo de Deus. Seus irmãos também estão lutando. Talvez não no mesmo campo de batalha que você. Talvez tenham sido designados para outro local, enfrentando outras lutas. Mas ainda fazemos parte do mesmo exército. Por isso ele diz, orem. Vamos ler o verso 18? Meu Deus, tenha misericórdia. Eu vou substituir a palavra orem por lutem. Lutem. Lutem no Espírito. Em todas as ocasiões. Lutem com oração, lutem com súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na luta por todos os santos. Irmãos, lutem também por mim. Lutem pelos seus pastores. Lutem pelos seus mestres. Lutem por todos aqueles que foram chamados a pregar o Evangelho. Para que eles não retrocedam. Para que eles permaneçam de pé e permaneçam lutando pelo reino de Deus e por cada um de vocês também.
Perseverem na luta. E lembrem-se, irmãos, que não estamos lutando sozinhos. Esse é o grande encorajamento que encontramos aqui. Olhe para o lado e veja que há um soldado lutando com você. Olhe para o lado e enxergue um combatente que está também nas fileiras de Cristo, lutando na frente de combate. E você pode e deve contar com quem está ao seu lado. Eu conto com vocês. E espero que vocês também contem comigo. Porque às vezes podemos fraquejar. Mas como é bom lembrar que temos um amigo ao nosso lado, que está lutando conosco e lutando também por nós. O exército é a igreja. Veja, Jeremias disse isso. Israel expulsará aqueles que os expulsaram. Ou seja, o povo de Deus lutando em combate como um só povo, com um só objetivo. Como diz a Escritura, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. É assim que nós marchamos, irmãos. Ele é o nosso general. Nós somos os seus soldados. Mas em terceiro lugar, não sei mais se é terceiro lugar, não menos importante, irmãos, lembre-se, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Quarta-feira, a igreja estava reunida em oração aqui. E esse foi o texto pregado. Salmo 46, que começa dizendo o quê? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro, auxílio presente na hora da angústia. E o grande refrão desse salmo, depois você olha no verso 7, no verso 11, é: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E ele diz de novo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E agora dizemos todos juntos: Senhor é o nosso... vamos decorar esse versículo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Para confirmar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Lembre-se disso e lute. Amém. Vamos orar.